Boa tarde, gente. Hoje nós vamos ter aula de história. Para quem não sabe, é a minha matéria favorita de todas. E a gente vai dar continuidade às atividades que a gente estava fazendo aqui do capítulo 2, que a gente já fez povos e religiões, já fez a religião e a cultura, já fez aqui falando dos politeístas, e agora a gente vai vir aqui para o Saiba Mais na página 31, tá? Hoje a gente vai fazer a página 31, a 32 é só leitura e a 33. Por que que vão ser só essas três páginas? Porque na página 31 tem uma pesquisa que vocês têm que fazer. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, por isso eu não vou passar tantas páginas. Tem que fazer uma pesquisa direitinho, conforme está pedindo aqui no livro, tá bom? Eu vou começar lendo e explicando. Ao todo são 5 questões. Vocês vão fazer rápido, o que pode demorar, né? Um pouco mais é a pesquisa. Vamos lá. Você sabe que os antigos egípcios explicavam a origem do mundo? Conheça no texto a seguir. Então, a gente estava falando, aqui a gente começou o capítulo, falando dos índios, dos indígenas, né? Como eles explicavam como o mundo surgiu. Como o mundo surgiu, na verdade. E começamos a falar de religiões. Cada religião crê em uma coisa, crê que o mundo foi criado de um jeito diferente, né? Os que acreditam em Deus, o Jesus Cristo e o Espírito Santo, acreditam em uma coisa, os cientistas acreditam em outras coisas, os indígenas em outras coisas, e por sua vez, os egípcios também acreditam em outras coisas, outros jeitos de explicar a origem do mundo. Então começa assim, ó. A criação do mundo. Os egípcios acreditavam que o mundo havia sido criado por Ra, o Sol. Então eles chamavam o Sol de Ra, o Sol era um deus para eles. No início, o universo não existia. No lugar dele havia Onum, uma espécie de grande massa de água parada que simbolizava o nada. Então para eles era assim, tinha uma grande bola de água que era o nada antes de surgir a Terra, né? Desse Num surgiu o Sol, Ra. Ao cuspir no chão, ele deu a origem ao deus Shu, o sopro, e à deusa Tefunut, o calor. Esses deuses se uniram e criaram Geb, a terra, e Nut, o céu, que por sua vez tiveram 5 filhos: Osíris, Ísis, Horus, Sete e Nefites. Na sequência, nasceram outros deuses e mais tarde surgiram os homens. Então, primeiro surgiram todos os deuses e depois eles criaram os humanos, o que a gente é hoje em dia. Para os egípcios é assim que surgiu o mundo. Tote, o deus do conhecimento, por exemplo, nasceu do crânio de Ra. Ra é o sol, né? Num momento de tristeza, Animbus, o deus da mumificação, era filho de Osíris com Nefites. Então tem aqui uma imagem, detalhe de papiro representado o deus Geb, a terra, deitado e envolto pelo corpo de sua mulher Nut, o céu. Egito, cerca de 1069 anos antes de Cristo. Então, isso é muito antigamente, antes de falarem de Jesus Cristo, eles já tinham essa crença deles e eles explicavam desse jeito a origem do planeta, né? Então, tem aqui o deus Geb, que é a terra, cheio de estrelinha, que é a Nut, o céu. Aqui embaixo tem a questão 1. Como os egípcios explicavam a criação do mundo? Então, olhando esse texto aqui, como eles explicavam a criação do mundo para eles? Como que foi feito? Foi o Deus Sol, né, o Ra, que criou junto com Num
a terra, que é... Cadê? Geb, o nome. Tem que lembrar. Já na questão 2, está pedindo a pesquisa que eu falei para vocês. Pesquisa informações sobre um dos deuses egípcios citados no texto. Então, tem muitos deuses aqui. Cada um vai escolher um diferente, né? Então, tem o deus Ra, tem o deus Nun, Nut, Tefite, Geb, Osíris, Íris, Horus, Sete, Nefite, Animbus, é muito legal. Osíris, tem milhares de deuses. Vocês vão pegar um e pesquisar no Google sobre ele. Ó, escreva as informações que você encontrou em uma folha avulsa. Uma folha avulsa pode ser o seu caderno mesmo, tá? Não precisa, porque não vai me entregar nada, como a gente está longe, pode ser no seu caderno para deixar registrado. Procure também uma representação desses deuses e faça um desenho para ilustrar a pesquisa. Então, vocês vão colocar lá no Google e pesquisar sobre esses deuses, escrever a história deles, o que eles representavam, o deus do que eles eram, porque cada deus era de alguma coisa. Por exemplo, tem aqui o deus da mumificação, deus do conhecimento, deus da terra, do sol, do ar, do tudo. Tem deus de tudo. Então, vocês vão pesquisar um desses e escrever o que eles são, qual é a história deles. Depois vão pesquisar ilustrações e vocês vão copiar essas ilustrações no caderno. Não é para imprimir e colar no caderno, tá? É para você fazer um desenho representando de acordo com aquilo que você está vendo na pesquisa, certo? Então, vai ficar um texto explicando a área desse deus, como ele surgiu, o que ele representa e a imagem embaixo, um desenho que vocês vão fazer, tá bom? Compare com os seus colegas, as informações que vocês encontraram são as mesmas. Converse também sobre o que observaram nas características físicas desses deuses. Então, amanhã a gente vai fazer uma chamada de vídeo e vocês vão falar sobre o que vocês pesquisaram. Então, a gente vai fazer uma chamada de vídeo e lá vocês vão falar: olha, eu pesquisei o deus Animbus. Ele era assim, 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 ele fez isso, isso e isso. Vai explicar para os seus outros amigos. Por quê? Como não é todo mundo que vai pesquisar sobre todos os deuses, cada um vai pesquisar sobre um, da sua escolha, né? Vocês que vão escolher qual que vocês vão pesquisar, para os outros ficarem sabendo como que é os outros deuses, não um só, né? Então, eu pesquiso de um, você pesquisa de outro, depois a gente troca as informações, certo? Então, a gente vai ter chamada de vídeo amanhã, aproveitar que é sexta-feira, né? E vamos ter uma conversinha sobre essa aula. Virando a página, na página 32, tem o Tecendo Saberes, que começa assim, ó. Como vimos nas páginas anteriores, os egípcios antigos tinham seu modo de explicar a origem do mundo. Eles não eram os únicos, e muitos povos, sejam eles do passado ou do presente, também criavam esses mitos. A narrativa de cada povo varia de acordo com a sua cultura. Um exemplo de narrativa sobre a criação do mundo é o povo de Kamayura, que vive atualmente em Mato Grosso. São indígenas também. O primeiro homem. No início dos tempos existia apenas um ser nesse mundo. Seu nome era Mavotissinin. Ele vivia sem esposa, sem filhos, nem parentes. Um dia, Mavotissinin decidiu que queria um filho. Ele foi até o rio, pegou a concha mais bonita que encontrou e transformou em uma mulher. Pronto, agora ele tinha acabado de arrumar uma esposa. Os dois se casaram e tempos depois tiveram um belo bebê. Logo que ele nasceu, o pai quis saber, homem ou mulher? É homem, respondeu a esposa. Mavotissinin então decidiu que iria embora com seu filho, e assim fez. A mãe do garoto ficou tão triste que achou melhor voltar para sua antiga vida no rio. Então foi até lá e virou uma linda concha outra vez.
O filho de Mavotissinin cresceu, casou-se e teve muitos filhos. Os índios Camaiurás dizem que são os seus netos. Então, crianças Camaiurás brincando na lagoa. Aí tem aqui uma imagem dos indígenas brincando aqui na lagoa, lá no Mato Grosso. Na página 33 vai falar do povo africano, né? Os africanos vieram trazidos como escravos lá quando foi descoberto o Brasil e eles trouxeram consigo algumas culturas, algumas religiões, algumas danças, todas as suas características eles trouxeram para cá. E hoje em dia tem muita gente que segue, né, as culturas, as religiões de matriz africana. O povo africano Ioruba, que começou a se desenvolver na África há 2000 anos, também criou histórias para explicar a origem do mundo. Então, vocês estão percebendo que cada povo acredita na sua origem do mundo. Então, a gente acredita que foi de um jeito, mas se você for numa aldeia indígena ou num lugar que existe povo africano, mesmo sendo aqui no Brasil, eles vão acreditar em outras coisas, em outros deuses, em outras teorias, em outros mitos, né, como eu falo ali. Então, tudo é questionável, depende da nossa criação. Se seus pais, desde pequeno, falassem para você que você foi criado do deus Ra, igual os egípcios falavam, você acabaria acreditando nisso. Então, a nossa religião nada mais é do que uma criação, uma cultura que a gente vai passando de mãe para filho, de filho para neto e por aí vai. Leia a seguir. Antes do início dos tempos, Olorum, o Ser Supremo, já habitava a eternidade. Ele vivia só, e tudo à sua volta era igual, sem diversidade, sem movimento. Acabou se cansando de tanto nada. Decidiu fazer um mundo onde seu olhar pudesse pousar a cada instante numa coisa diferente. Queria que tudo se movesse e se transformasse. Olorum criou os orixás e atribuiu a cada um deles um dos seus poderes, para que juntos governassem o mundo em seu nome. Então, para os africanos, Olorum é o criador do mundo. Olorum que criou todos os orixás, que são os deuses para uns, né? E eles, cada um tinha o seu poder, igualzinho que era no Egito, que cada deus tinha a sua característica, o deus do conhecimento, o deus da mumificação, o deus do sol, o deus da terra. Aqui, para os povos africanos também, cada orixá tem o seu poder, tem a sua especificação que o Olorum colocou para eles. Então, a partir de quando Olorum criou os orixás, eles foram criando um mundo, cada um no seu lugar. Tem duas questões aqui para terminar. Nesse capítulo, você leu narrativas de diferentes povos que contam as crenças a respeito da criação do mundo e dos seres humanos, dos animais e das plantas. O que essas narrativas têm em comum? O que os egípcios, os indígenas, os povos africanos ou até a gente, né, no que a gente acredita, tem em comum? Todos a gente acredita que foi formado por deuses, por seres mágicos, seres extraordinários. Então, os egípcios achavam que era o deus Ra, os indígenas desse povo aqui acham que foi Mavotissinin, os africanos acham que foi o deus Olorum. Então, tudo gira em torno de um deus, de uma coisa magnífica. O que tem em comum entre todos os povos, eles acreditam na criação do mundo através de deuses, através de divindades, né? Porque como a gente não consegue explicar, ninguém estava lá no começo do mundo para conseguir explicar, com certeza vão se criando várias hipóteses, várias teorias, e aí a pessoa escolhe acreditar no que ela quiser, né? Por isso que a gente tem que respeitar todas as religiões. Já falei nas outras páginas que a gente estava fazendo,
que cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Se quiser acreditar que foi o Sol, se quiser acreditar que foi os deuses, se quiser acreditar que foi o Big Bang, que foi a evolução, que cada um tem o direito de acreditar no que quiser. E você também tem o direito de acreditar no que quiser, né? A 2 está perguntando assim: como são chamadas as divindades Iorubás? Iorubás são o povo africano, né? O que está falando aqui nessa página 33. Como são chamados? O que Olorum criou? Que eu falei para vocês. Como que é o nome? Olha aqui, ó. Olorum criou, aí tem explicando. Como que é o nome dessas divindades? Vocês vão colocar só aqui o nome nessa linha aqui embaixo. Bem tranquilo, poucas páginas hoje, mais explicação do que atividade. Só prestem atenção nas pesquisas, tá bom? Lembrando que depois vocês vão explicar para os seus colegas, então vocês têm que entender aquilo que vocês estão escrevendo, não só copiar da internet e escrever no caderno. Leia, entenda o que você está copiando, o que você está escrevendo, para depois você conseguir explicar, tá bom? Para todo mundo conseguir entender um pouquinho que seja de cada deus dos egípcios antigos, certo? Essas são as atividades de hoje. Qualquer coisa é só me chamar lá no WhatsApp que eu tiro dúvidas. Beijo, bom estudo!